Dia novamente, pessoal. Estamos aqui nos reencontrando na nossa segunda videoaula para que a gente possa estar falando aí das atividades desta semana número 3 agora do nosso PET, volume 4. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades desta semana. Explique, atividade número 1, explique a diferença entre tempo e clima. Bem tranquilo, pessoal. Como a gente viu lá nos conteúdos, está bem explicado, bem definido o conceito tempo e o conceito clima. Tempo seria essa sensação térmica, né, das condições momentâneas, né, que a gente está sentindo, essas condições naquele tempo, né, naquele momento ali. Então são as condições momentâneas, né, dessas sensações térmicas que a gente tem. Se está calor, se está frio, né? Se está um dia ensolarado naquele momento, né? Se está chuvoso. Então o tempo seria as sensações térmicas de momento. O clima já seria de um período mais longo, né? Igual a gente tem as estações do ano, a gente tem durante o verão um clima mais quente, no inverno um clima mais frio, mas, por exemplo, no verão, como o professor deu exemplo lá nos conteúdos, né? Por exemplo, a gente está partindo aí para a primavera, já para o verão, em tempos mais quentes, né? Só que no dia de hoje a gente está sentindo um clima mais frio, né? Que é o tempo está frio num clima quente. Como assim? A gente está já num período onde a gente vai sentir mais calor, só que por conta da chuva a gente está tendo um tempo frio no dia de hoje. Um dia mais, esse momento, essa parte momentânea do tempo, né? A gente está sentindo frio, mas em um clima quente. Certo, pessoal? Exercício número 2. Sobre as zonas térmicas da Terra, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, essa número 2, tranquilo também de estar respondendo, onde vocês vão estar assinalando a alternativa correta sobre as zonas térmicas da Terra, né? Então, a letra A. A zona intertropical recebe maior incidência de luz que as zonas polares, porém em menor intensidade em comparação às zonas temperadas. Vocês acham que a zona intertropical vai estar recebendo menos luz que as zonas temperadas? Pensem aí. As zonas temperadas em um determinado período do ano registram temperaturas inferiores em relação às zonas polares da Terra. Vocês acham aí que as zonas temperadas recebem tem temperaturas inferiores que as zonas polares? Quando mais próximo a localidade se encontra do meridiano de Greenwich, maior a sua exposição aos raios solares. Eu acho que não são os meridianos, né, que interferem nessa intensidade, né, a exposição aos raios solares, né? No caso são os paralelos, né, pessoal? E por último, a zona intertropical costuma registrar elevadas temperaturas por se localizar próxima à linha do Equador, zona da Terra onde os raios solares incidem perpendicularmente. Creio eu que essa está bastante interessante, essa resposta, essa alternativa. Penso eu que realmente elas registram elevadas temperaturas, né? E onde os raios solares pelos raios solares incidirem perpendicularmente, né, nessa parte aqui do planeta. Pensem aí, dão uma estudada e vê se vocês concordam com o professor, se possa ser essa alternativa. Letra D. Sobre a localização das zonas climáticas, respondam. Qual zona climática possui maior biodiversidade? Por quê? E em quais zonas climáticas o Brasil está localizado? Turma, essa letra A, tranquilo para responder. A gente tem lá nos nossos conteúdos falando direitinho
qual é a zona climática que tem a maior biodiversidade e o porquê? Vamos lá? Tá aqui, ó, na zona intertropical, turma. Vocês aqui, ó, no finalzinho, garantindo a maior biodiversidade do planeta. Certo? E o porquê? Por conta das condições, né? Nas regiões da linha do Equador, onde a gente tem essas zonas climáticas aí intertropicais, a gente tem uma maior incidência de calor, uma maior, como consequência disso, uma maior biodiversidade. As condições que essa intensidade das luzes solares chegando nessas regiões traz como consequência maiores condições da gente ter essa riqueza dessa biodiversidade. Então seria por isso a resposta da letra A. E em quais zonas climáticas o Brasil está localizado? Temos aqui esse mapa mundi que vai estar nos ajudando. Ó. A gente tem aqui a linha do Equador, né? E temos aqui também o Trópico Capricórnio, que está aqui bem embaixo aqui. Então o Brasil está praticamente nessas duas zonas climáticas que vocês estarão respondendo aqui na letra B. Atividade número 4. Observe o mapa abaixo e responda. Então a gente tem esse mapa aqui mostrando os dias onde está parcialmente nublado, parcialmente chuvoso, onde está chuvoso, temperatura máxima e mínima aqui em determinadas cidades do nosso território brasileiro. Veja o mapa acima e descreva as cidades com previsão de tempo chuvoso. Então, onde a gente vê aqui na legenda chuvoso, vocês vão estar descrevendo de acordo com o mapa aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui Corumbá como dia chuvoso. Coloquem aqui Corumbá e as outras cidades que estão de acordo com a legenda chuvoso. Segundo a previsão do tempo acima, qual cidade com a previsão de maior temperatura e a menor temperatura? De acordo com a gente está vendo aqui as cidades, a gente pode ver aí qual tem a maior e qual tem a menor temperatura, turma. Então, de acordo aí com o mapa, só vocês colocarem qual cidade apresenta a maior e qual cidade apresenta a menor temperatura. Qual a cidade com maior amplitude térmica, pessoal? Como assim? A cidade que apresenta uma maior diferença entre a máxima e a mínima, né? A cidade que apresenta a temperatura máxima maior e a mínima, né? Essa amplitude, essa diferença entre a máxima e a mínima seria a amplitude térmica. Então essa diferença entre a máxima e a mínima é que vocês vão estar aí fazendo e vendo qual tem a maior amplitude térmica, que seria a diferença então entre a máxima e a mínima. Os dados apresentados no mapa são referentes ao tempo ou ao clima. Justifique. Então, esses dados apresentados aqui, vocês acham que está sendo referente ao tempo ou ao clima? E justifiquem aí as suas respostas. Com certeza é sobre o tempo, né, pessoal? Porque aqui está condições momentâneas, né, de determinadas regiões do nosso território e cidades do nosso território brasileiro. Então essa seria também a justificativa. Observe atentamente os dois climogramas e assinale V para as informações verdadeiras e F para as frases falsas. Então temos aqui o climograma 1 e o 2, de cá a temperatura, de cá a chuva e os meses do ano, como a gente viu lá no conteúdo, né? Igualzinho esses climogramas. Vou fazer algumas aqui para ajudar vocês. O gráfico 1 representa uma cidade mais chuvosa do que a cidade representada no gráfico 2. Vocês acham aqui que o gráfico 1 é uma cidade mais chuvosa que o gráfico 2? O que vocês acham? O gráfico 1 apresenta grande amplitude térmica. O gráfico 2 apresenta grande amplitude térmica. Então são duas perguntas iguais, tanto para um, tanto para o 2. Olha para vocês verem. Amplitude térmica, que é a temperatura, que é representada pela linha. Ó. A gente está tendo uma grande amplitude térmica entre os meses do ano. Agora olha já o climograma 2.
Olha para vocês, a gente já está tendo uma variaçãozinha maior. Ó. O gráfico 2 apresenta uma localidade localizada no hemisfério sul. O gráfico 2 representa uma localidade localizada no hemisfério norte. Então, de acordo com vocês leram lá, vocês acham que ele é do sul ou do norte, o gráfico 2? Por conta dessas variações aqui. A variação da temperatura é maior na localidade representada no gráfico 2? Não sei. Vocês acham que essa variação de temperatura aqui, ó, é maior na localidade no gráfico, a variação da temperatura? Olha aqui para vocês verem, ó. Ó. Olha a temperatura nessa linha. Está tendo uma grande variação? Aqui nesse determinado período do ano parece que tem uma maior variação se a gente comparar com o gráfico 1. No gráfico 2 as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Olha só, no gráfico 2 são bem distribuídas. Olha para vocês verem. Parece que sim também, turma. Agora olha no gráfico 1 a gente tem uma amplitude já entre as chuvas. Ó. Olha a diferença aqui. Ó. Pode-se deduzir que os dados do gráfico 1 representam uma localidade no sertão nordestino com clima semiárido. Olha para vocês verem aqui, ó. A gente vê regiões chuvosas, né? Vocês acham que pode ser do sertão nordestino? Talvez não, né, pessoal? Lá não tem tanta chuva, né, nesses meses. Temos aqui períodos de seca, né? Mais no meio do ano. As chuvas estão melhores distribuídas no gráfico 1? Parece que não, né? Temos aqui, durante o meio do ano, dias mais secos, né? Pouca chuva. A temperatura está mais equilibrada com poucas variações ao longo do ano gráfico. Vocês acham que a temperatura está mais equilibrada aqui no gráfico 1, ao longo do gráfico? Olha aqui as temperaturas, ó. Olha aqui, ó. A linha está equilibrada? Parece que sim. Temos um maior equilíbrio na temperatura aqui no gráfico 1, turma. Então aqui foram, turma, então essas foram as dicas, né, do professor sobre as atividades dessa semana número 3 do nosso PET volume 4. Espero ter contribuído bastante para que vocês realizem essas atividades. Fico aguardando aí o retorno de todos para que vocês tenham aí a carga horária exigida completada e assim no final do ano vocês estejam aí um ano letivo positivo. Desculpe então as falhas do professor. Aguardo então o retorno de todos. Desejo uma semana iluminada e abençoada para todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.